Sem conseguir resolver a crise econômica, a recessão se arrasta para o terceiro ano de mandato de Jair Bolsonaro e a situação do país pode piorar se o auxílio emergencial não for prorrogado. Na entrevista central, o economista Fábio Terra fala dos impactos dos altos índices inflacionários. E nossa reportagem mostra quais são as propostas de campanha em duas capitais brasileiras para o combate da violência contra a mulher. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. Após o assassinato de João Alberto em Porto Alegre, um projeto de lei que regulamenta a cassação de alvarás de empresas reincidentes em casos de racismo ganhou força no Congresso Nacional. A proposta pretende responsabilizar as empresas, já que muitas vezes elas não são condenadas pelos crimes raciais cometidos. No embarque imediato, o editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, fala sobre o assunto. Embarque imediato. O assassinato de João Alberto em Porto Alegre é um episódio simbólico de como o racismo é estrutural na nossa sociedade. Ele está presente em diversas dimensões, por exemplo, na falta de regulação dessas empresas de segurança privada, ou ainda na presença de policiais, sejam como sócios da empresa, sejam atuando como funcionários temporários dessas empresas de segurança privada. Eles revelam também a ação de empresas multinacionais como o Carrefour no Brasil. O Carrefour acumula denúncias de outras violações de direitos, começando pelos direitos trabalhistas cotidianamente, que superexplora essa mesma juventude negra afastada do mercado de trabalho. Se por um lado o boicote pode ser uma solução para atacar do ponto de vista do consumo a atuação dessas empresas, por outro lado, se o racismo é estrutural, exige medidas estruturais e, portanto, essa luta passa pela reforma do Poder Judiciário e das legislações e pelo combate ao terraplanismo que está alojado hoje na Fundação Palmares ou na Vice-Presidência da República, que nega a existência do racismo. Infelizmente, na tarde deste 25 de novembro, perdemos um ídolo latino-americano. Faleceu Diego Maradona aos 60 anos após uma parada cardiorrespiratória. Além de um craque do futebol reconhecido internacionalmente, nos deixa este jogador que foi bastante engajado politicamente. Sem esconder suas preferências, tatuou no braço a imagem do revolucionário Che Guevara, se manifestou contra a injusta prisão de Lula e também travou embates contra o projeto neoliberal empregado pelo ex-presidente argentino Maurício Macri. É com pesar que nos despedimos de Diego Maradona. Dia 25 de novembro é Dia Internacional de Luta pelo Combate à Violência contra a Mulher. Essa agressão que começa com palavras e ameaças e pode levar ao feminicídio. E cabe ao poder público encontrar formas de combater essa violência. Nayata Wani nos mostra quais são as propostas dos candidatos de duas capitais brasileiras, onde terá segundo turno das eleições municipais. Nacional. Estar atento às propostas de candidatos à prefeitura é essencial para combater a violência contra as mulheres. Em Porto Alegre, o ano de 2020 já contabilizou 7 mulheres mortas e 74 tentativas de feminicídio. A fundadora da organização Direito para Todas, Letícia Heisman, comenta as principais propostas dos candidatos da capital gaúcha para combater este crime. A Manuela Dávila tem 5 propostas principais. Ela propõe a criação de 3 casas da mulher na cidade, o programa Mulher Poder Local, o programa Empresa Amiga da Mulher, a ampliação e revitalização do atendimento em saúde integral da mulher com atendimento humanizado e a ampliação, uma grande ampliação das vagas nas creches e nas escolas infantis. Em comparação, o projeto proposto pelo Sebastião Melo, no documento enviado à Justiça Federal não constam propostas para essa área. Em São Paulo, a violência contra a mulher chegou a crescer 64% em 3 anos, segundo uma pesquisa da Rede Nossa SP. A disputa de segundo turno para a prefeitura da grande metrópole
Também envolve no debate o tema da violência de gênero. Bárbara Tomiati, embaixadora do Vote Nela São Paulo, compara os programas defendidos pelos candidatos para enfrentar este problema. A gente sabe que o Covas ele atua como prefeito e eles contrataram mais de 430 assistentes sociais e orientadores socioeducativos para centros de acolhida aqui na cidade. Ele cita também o enfrentamento de violência doméstica por meio de políticas públicas de igualdade, não especificando quais seriam. Guilherme Boulos, do PSOL, ele propõe criar um programa e Centro Municipal de Assistência às Vítimas de Violência, conectar a Patrulha Maria da Penha com políticas de segurança 24 horas. Então a gente vê que na proposta de Guilherme Boulos ele cita 16 vezes o nome mulher, enquanto Bruno Covas cita 3 vezes. Por ser proibido que empresas realizem doação para campanhas eleitorais, grandes empresários têm investido montantes de dinheiro em candidatos para garantir seus interesses. Quem perde não são só aqueles candidatos com menos fundos financeiros, mas também o povo. É o que nos conta Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. 1,2 bilhão de reais. Este é o total registrado pelo TSE até o momento de dinheiro privado doado para as candidaturas nas eleições deste ano. Apesar de a lei proibir doação de empresas, os executivos estão entre os maiores doadores desta campanha. É o caso dos irmãos Matar, fundadores da Localiza, Rubens Ometo, do Grupo Cosan, e o senador cearense Eduardo Girão, do Podemos. Os beneficiados, em grande parte, são candidatos de partidos da direita. Analistas observam que a influência do poder econômico é ruim para o processo eleitoral e também para o cumprimento dos mandatos. O cientista político Matheus Moravia reflete sobre este tema. O fato de quem ganha mais pode doar mais cria toda uma lógica em que quem ganha mais influencia mais diretamente nas eleições. Então a gente já tem um sistema em que a gente induz a participação de pessoas mais ricas. A cientista política Priscila Lapa amplia a leitura para analisar a disparidade, inclusive, nos perfis das candidaturas. Você tinha uma disparidade de financiamentos quando você permitia o financiamento por empresas, de modo que você tinha uma competição desigual. Isso gerava uma desigualdade na competição de partida. Pessoas que conseguiam um autofinanciamento por empresas tinham um nível de competitividade nas campanhas muito mais alto. Em 2020, o TSE aprovou reservas para candidaturas de negros e mulheres no fundo eleitoral. Além disso, houve uma disseminação das doações coletivas por meio de vaquinhas virtuais. Uma estratégia que funcionou para a chapa coletiva Nossa Cara, do PSOL, eleita para a Câmara de Vereadores de Fortaleza, como analisa a co-vereadora eleita Luíse Santana. Se você observar o trajeto do nosso financiamento, tem depósitos de 10, de 15, de 20. Então, são pessoas que aquilo era o que elas poderiam dar. E a política, ela é sobre isso, ela é sobre fazer política a partir de onde você está, de como você é capaz de se organizar, sem comprometer a sua vida. A inflação acendeu um alerta para 2021. Como os alimentos são os produtos que mais sofrem alta, as pessoas mais prejudicadas são as que recebem baixos salários. E sem previsão de que o auxílio emergencial seja prorrogado para o próximo ano, a recessão deve se agravar ainda mais. Sobre o tema, Jonatas Campos conversa com o economista e pesquisador Fábio Terra. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com Fábio Terra. Ele é pesquisador em política monetária e professor de economia da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Vamos conversar um pouco sobre inflação e seus impactos no cotidiano da população brasileira. Professor, agradecemos sua participação nessa entrevista central. Professor, embora os índices de inflação apresentem aumentos sucessivos, as classes populares sentem seu efeito com mais gravidade. O senhor pode nos explicar por que isso acontece? Claro, vejamos. As classes mais pobres têm em sua cesta de consumo, esse é o nome que nós economistas damos,
àquilo que, em média, os brasileiros consomem, as classes mais pobres, nesta cesta de consumo, possuem os alimentos, sobretudo, como principal componente. Isso é explicado pela extrema desigualdade desse país, que faz com que uma parcela vasta da nossa população, a larga maioria da população, seja parcela com uma renda média baixa. Desse jeito, claro, não sobra renda para a gente gastar com lazer, não sobra renda para se gastar com elementos de habitação. O grosso da renda é dedicado à alimentação. E como nesse ano os alimentos já subiram 12%, isso explica por que a inflação, sobretudo nos alimentos, acomete mais a renda das famílias mais pobres do país, porque elas dedicam a maior parte da renda para alimentos. E ontem foram divulgados os dados do IPCA, que indicam uma maior inflação nos últimos 5 anos no mês de novembro. Porque mesmo em um cenário de estagnação econômica, com essa pandemia, o custo de vida continua subindo, professor? São 2 fatores que explicam a razão pela qual a gente teve o IPCA com um dos seus índices mais altos para o mês de novembro. A primeira razão é o choque da taxa de câmbio. Toda vez que a taxa de câmbio desvaloriza, como aconteceu ao longo deste 2020 por causa da pandemia, tudo aquilo que nós compramos e que tem o seu preço em dólar se torna também mais caro. E nós compramos muitos insumos para poder fazer produção no país importados. Esses insumos importados se tornam mais caros porque a taxa de câmbio se elevou. Por outro lado, a segunda razão é que, por conta da desvalorização da taxa de câmbio, a gente tem exportado mais commodities. E uma vasta parte dessas commodities são alimentos. Então, em função dessa maior exportação, a gente tem uma menor oferta no Brasil e com essa menor oferta no Brasil, maior o preço. Para a gente se aprofundar só um pouco mais nesse aumento dos alimentos, significa que às vezes você tem uma lavoura vizinho da sua cidade, mas aquele produto não é basicamente vendido para a população local e é exportado, por isso que os preços crescem no Brasil. Exatamente. A gente teve a maior ilustração disso há talvez 3 meses atrás com o preço do arroz. Muitas análises muito equivocadas, inclusive da própria equipe econômica do governo Bolsonaro, atribuíram ao auxílio emergencial a razão, a causa do aumento dos preços do arroz. Mas não foi isso que aconteceu. O auxílio emergencial não aumentou o consumo de arroz. O que aconteceu, e está acontecendo agora, com outras commodities agrícolas, carnes, por exemplo, é um exemplo disso, o que está acontecendo é que a gente está exportando bastante, porque com a taxa de câmbio desvalorizada, quem tem $1 no exterior compra R$5 no Brasil. Isso quer dizer, como nós economistas gostamos de falar, que o Brasil para estrangeiros se tornou barato. E o senhor falou do auxílio emergencial. Nós continuamos na pandemia, há uma estagnação econômica anunciada pela própria equipe do governo, mas o governo federal até agora não anunciou a extensão desse auxílio para 2021. O que é que o senhor avalia de 2021 sem o auxílio emergencial? 2021 sem auxílio emergencial vai ser o caos. Vai ser o retorno de milhões de brasileiros e brasileiras a uma condição de pobreza extrema. A pandemia, infelizmente, é incontrolável, mas a crise econômica não. Essa nós podemos arrefecer, nós podemos enfrentar. E a maneira pela qual nós enfrentaremos os impactos nocivos da crise sobre os brasileiros e as brasileiras é com a extensão do auxílio emergencial. A Central do Brasil fica por aqui, mas você ainda nos encontra no WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.